Olá, seja muito bem-vindo ao canal O que todo cristão precisa saber. Essa noite nós estamos mais uma vez aqui para falar de um assunto de grande importância, que é o período religioso e a transmutação da natureza da igreja. E para falar desse assunto, nós convidamos também para cooperar e estar conosco para comentar sobre esse assunto, nós convidamos aí o professor José Leandro, que é um dos participantes que vai falar dentro desse assunto. Seja muito bem-vindo, José Leandro. Grato, professor Raimundo Mendes. Para mim é um prazer poder estar aqui, né, e poder contribuir com os ouvintes, né, que vão ter acesso a este estudo e os que estão presentes ou estarão, né, presentes no gravado. É muito importante, né, a gente discorrer um tema como esse, uma vez que é um tema que é muito confuso, né, no meio religioso, no meio até acadêmico, inclusive, né? Então, é um tema muito importante para a cristandade atual. Então, o que eu puder fazer para poder transmitir de maneira mais clara, né, a mensagem em relação ao tema proposto, né, cujo qual foi selecionado para hoje. Então, eis-me aqui para poder contribuir com todos vocês. Pois não. Muito bom, professor José Leandro. Nós sabemos que o sistema religioso do tempo dos apóstolos já vai fazer quase 2000 anos. E o que acontece? O sistema religioso desde do século I até o século IV houve uma grande mudança e no início a igreja ficou no segmento dos apóstolos, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, mas até que chegou numa hora que a coisa virou totalmente e quando chegou ali pelo século terceiro e o século quarto, então aconteceu uma grande, eu posso dizer que uma grande tragédia em relação à natureza da igreja, porque até então ela seguia os princípios básicos dos ensinamentos de Cristo, mas depois houve aí o que eu chamo de transmutação, houve uma mudança na natureza da igreja. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra para o professor José Leandro para comentar um pouco sobre esse assunto. Bem, este tema é muito relevante, né? De acordo com o que vemos hoje, né? Em relação ao evangelho anunciado, né? Um evangelho que é afirmado com todas as letras, né? Um evangelho genuíno. Você vê Jesus anunciado o tempo todo, seja na televisão, né? Rede aberta, seja nesse caso no YouTube, no Facebook, enfim, nas redes sociais, a gente vê aí um evangelho diferente do evangelho primitivo, né? E quando você vai na história, né, pegando há 2000 anos atrás, pegando a cronologia, né, da igreja, a gente vê aí um desencontro, uma incoerência com aquela igreja da qual Jesus disse, né, para Pedro, tu és Pedro, né? Tu és Pedro, uma pedra pequena, e diante dessa Petrá, né, que apontando para ele,
edificareis a minha igreja, né? Só que nesse caso, o grande mestre, Jesus Cristo, não estava apontando para um templo, né? Um templo de pedra. Contudo, ele estava apontando para ele mesmo, nesse caso, Jesus, o construtor. E que a primeira pedra ou o primeiro bloco da construção foi Pedro, aonde tudo começou. Ou seja, Pedro iria, né, dar início a esse processo, né? E a gente vê isso lá em João 21, né? Que quando ele diz, Pedro, né? Tu me ama como estes? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus repete, né? Naquele encontro ali, né? Depois que ele é ressurreto. Senhor, eu te amo. Aí ele fala pela segunda vez, Pedro, quer dizer, tu me amas mais nesse caso, né? Que estes, né? Ali a primeira pergunta foi essa. Tu me ama mais do que estes? Eu te amo, Senhor. Aí a segunda vez. Tu me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, eu te amo. Aí ele fala pela terceira vez: Tu me ama mais do que a esses? Aí Pedro ficou comovido, porque ele lembra das 3 vezes que negou Jesus. Aí Jesus repete 3 vezes, perguntando se ele o ama mais do que a estes. Estes quem? Os apóstolos. Então, foi uma maneira de Jesus crivar, fazer com que ele refletisse naquele momento que o traiu e com o momento presente ali. O Senhor ressurreto que ressuscitou dos mortos. Ele fala, sim, Senhor. Ficou comovido, né? Se emocionou, lembrou da hora que traiu o mestre e disse, Senhor, é claro que eu te amo. Aí ele disse, Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida, né? Apacentar ali não é no sentido de ser padre, né? Como a Igreja Católica tem ele como o primeiro padre. E também não é no sentido como é compreendido hoje, pastor, mas no sentido de cuidar, né? Ser um pai espiritual, né? É, cuidar, apacentar, né? No sentido de instruir. Isso é, aquilo que Jesus passou para ele, passe, né? Passe para os meus pequenos, né? As minhas ovelhas. E aí a gente vê o quê, né? Em Atos dos Apóstolos, nós vê ali o começo, né? A narrativa da igreja primitiva. E com isso, o que nós temos ali? Nós temos ali uma igreja, o início da igreja, uma vez que Jesus subiu aos céus e desceu em espírito, e com isso o batizou, ou seja, batizou o, é, a igreja local, que já estava ali, né, já tinha bastante seguidores, só que faltou ainda descer o Espírito Santo, né, nesse caso. Que nesse caso é conhecido hoje, né, como Pentecoste, né? E ali, o que foi o Pentecoste? Foi Cristo encarnando nas consciências, em espírito. Ou seja, Jesus é metáfora, né? Para explicar que ele desencarnou para se manifestar não mais em carne, não se limitando mais a um corpo, e sim em espírito, nas consciências de todo aquele que estiver disposto, né, a negar sua cruz, negar, né, negar este contexto material, né? Desapegar, né? Do mundo material. Esta é a base. E o que aconteceu, né? A gente vê que a igreja seguiu esse modelo, né? Diz lá, né? Que eles repartiam tudo, né? Eles não tinham nada passando um do outro, tudo era comum entre eles,
repartiam tudo. Nós vemos um povo 100% desapegado da matéria, um povo 100% unido, né? Um povo que dava sua vida pela verdade que ali foi manifestada. E passa-se, né? 100 anos, 200 anos, aí o peso, a prova continua, né? A dificuldade, ainda a igreja primitiva não foi corrompida. Aí temos aí o século III, e no século III, nesse período do século III, na transição para o século IV, aí que entra, né, a questão do imperador Constantino, e aí nós temos, né, a influência, né, de igreja e Estado, né? Uma vez que Constantino, né, foi o imperador, né, da Roma imperial da época, e dentro daquele contexto, né, professor Raimundo, de Roma, né, matando os fiéis, né, matando os membros, né, da Igreja de Cristo. E temos a questão do Coliseu Romano, né, aonde jogaram leões para devorar vivos, né, os fiéis. E o que eles viram? As pessoas morrendo, sorrindo, cantando hino da harpa. Então, eles pensaram, não tem como não tá fazendo efeito. A gente põe lá na arena este povo para clamar a mim por misericórdia, para não matar eles, e eles não se rendem a mim e ainda morrem cantando alegre. O povo estão dispostos a morrer, até com suas crianças, com suas mulheres. Este povo estão dispostos a sangue, não cede, morre por esse tal Nazareno, né? Que seita é essa? Esta seita do Nazareno. E assim foi conhecido, né? A seita do Nazareno, né? Temos também uma rejeição terrível em relação até aonde sepultar os cristãos. Por exemplo, tinha o local, né, aonde os romanos eram sepultados. Essa igreja local não podia enterrar nem ali, ou seja, eles não tinham direito nem de sepultar os seus mortos, porque não tinha território. Viviam de cidades em cidades, correndo para não morrer. E em relação aos judeus, piorou. Piorou porque Jesus anunciou um evangelho do qual os judeus recusaram. Nesse caso, os judeus também os cristãos não tiveram espaço para sepultar os seus né, parentes e, claro, membros da igreja. Então, o que fizeram? Eles tiveram que criar o seu próprio sepultamento. Foi da onde surgiu a palavra que nós conhecemos hoje como cemitério. Cemitério vem de grego, que é kemitérios, né? Kemitérios. Cemitério foi criado pelos cristãos e significa literalmente dormir. Ou seja, para a igreja, a morte, né, no cemitério é simplesmente um sono. Ou seja, indicando metaforicamente que um dia irão todos acordar. Ou seja, eles estavam preparados. E com isso, né, aí saindo um pouco dessa questão aí da igreja primitiva, veio aí depois do século III, né, em transição ao século IV, viu Constantino que não tinha como constranger, não tinha como desfazer essa igreja. O que ele decidiu? Decidiu, já que então não tem como desconstruir ela, então eu sei o que vou fazer. Eu vou me introduzir nela. Eu vou incorporar nela. O problema com isso é que o imperador é Estado, é um chefe de Estado, representa o maior império da época. O que isso quer dizer? Corrupção.
corrupção, ou seja, aí temos aí uma divisão na eclésia. Os que eram fiéis não aceitaram isso, tiveram que fugir, tiveram que sair, ou seja, foram dispersos, e os outros que acharam que não tinha problema, incorporou. E assim, a gente teve aí, no mínimo aí, 3 divisões. Nesse caso aí foi daí que surgiu as 3 divisões da Igreja Católica, que é a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica de linha ortodoxa, a Igreja Católica romana, e teve a outra aí, me foge agora o nome, né? Que é aquela que ela me fugiu agora o nome, tem uma terceira, que ela ficou mais para a questão ela se dividiu para a questão da África. Tem uma terceira que agora me fugiu o nome. Só sei que foi 3 divisões, né? 3 divisões nesse caso, né? Ou seja, houve uma tricotomia na eclésia. O fato é que foi aí que a gente viu que os sinceros foram dispersos por conta da divisão que houve, né, com a influência do imperador. E com isso, depois que o imperador incorporou no corpo igreja da época, os sinceros não aceitaram. Contudo, quem manda é o poder, o sistema, né? E os dispersos sumiram, né? Foram se aglomerando como podiam, mas o que ficou visível foi a igreja estatal, império. E com isso foi o que foi apresentado, pegando de lá do século 3 e 4 até hoje. Ou seja, um certo tempo, o Império Romano teve um fim como império e se consagrou na religião. Ou seja, o imperador viu que foi melhor parar a guerra e continuar sendo o mesmo poder, só que agora como religião. Ou seja, um sistema estatal introduzido em um dito, né, sistema religioso, do qual ele apresenta como santo. Aí temos a expressão, né, Santa Igreja Católica, ou seja, mudou somente o tipo de controle, né? Saiu do controle de guerra e passou para o controle religioso, uma vez que o mesmo poder romano continua hoje, né, no Grande Vaticano, né? O sistema poderosíssimo Vaticano. E assim, a manipulação religiosa em relação a essa questão está até hoje. E os sinceros, né, infelizmente, estão limitados a este sistema, que é poderosíssimo, não só pela questão religiosa, mas também pela questão estatal, que é o que temos aí hoje. E a extensão disso são os evangélicos, que são os católicos, né? Os católicos com a bandeira evangélica, contudo, são filho da mamãe, né? A mamãe católica. Nesse caso, a igreja evangélica é a extensão do catolicismo. Sendo assim, a mesma coisa. Ou seja, a igreja, é isso aí que eu chamo, quando chegou em Constantino, é que houve o que nós chamamos aqui, na palavra que estamos falando, de transmutação da natureza da igreja, porque antes ela era perseguida, porque andava na fé, guardava os preceitos que os apóstolos andaram, o que Jesus falou, então eles eram cristãos original. Até aí eles vinham tudo bem. Quando chegou no século II, que começou, ainda estava na perseguição, e do século III para o século IV, o Constantino aparece, né? E aí o que ele faz? Muda a natureza da igreja. A igreja que cultivava a vida divina, o lado metafísico, agora, o que faz? Casa com o Estado, quer dizer, agora
é igreja-estado, estado e igreja, e aí mudou a natureza da igreja. Então, a igreja que o poder que ela se baseava era unicamente o poder de Deus na vida deles, e em que eles confiavam que podiam guardar, agora a igreja passa a confiar no ter, no ser e no poder. Então, mudou a forma dela, mudou a natureza dela. Ela não era, passou a ser algo que eu chamo de transmutado, foi mudado a natureza. Então, agora, isso aí foi se alastrando, e até hoje a igreja está casada com o Estado. Agora se vê a igreja é política, política é igreja. Então, numa situação que a igreja ficou fadada a se tornar a Laodiceia. A Laodiceia, quer dizer, ela foi forçada a cair no estado de ser Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, certo? E aí, passando a Idade Média baixa e alta, vem a Reforma, é onde foi derramado muito sangue, é onde houve muitas mortes. Então, a igreja tomou totalmente um rumo diferente. E hoje, ela segue exatamente com status. A igreja busca poder, busca ter, ser. É isso que ela vive hoje. Todos vivem numa competição tremenda, porque ela mudou de natureza ali na vida do Constantino, quando fez essa conciliação. Puxa, não temos o que fazer, vamos pegar todo mundo como cristão, todo mundo agora, daqui para frente, todo mundo é cristão, vamos batizar todo mundo, né? E todo mundo agora é cristão, e ninguém vai ser mais perseguido, e todo mundo vai ter salário, e todo mundo vai ter isso, vai ter aquilo, e aí ficou na situação que está, e aí tornou-se a Laodiceia dos nossos dias, né? Que diz a Laodiceia diz o seguinte: eu de nada tenho falta, sou rico, não me falta nada, tenho tudo. E Jesus chama essa igreja de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Quer dizer, porque se tornou agora algo do mundo, totalmente do sistema, vivendo de acordo com o sistema e se gabando em ter, em ser, e é só o que se vê hoje. Foi totalmente transmutada a natureza da igreja. Não existe aquela simplicidade de viver simplesmente confiando somente em Deus, buscando a proteção de Deus e procurando guardar a fé em Jesus. Então, o que acontece? Se tornou algo anormal. O que se vê hoje é um cristianismo anormal, que está, podemos até dizer, num estado de apostasia. Totalmente desviou do caminho. E agora ainda ficou falando no nome de Jesus, criaram muitas doutrinas e muitos dogmas, e agora está numa situação terrível. Então, o motivo de nós estarmos aqui falando sobre esse assunto não é para julgar ninguém, não é para fazer julgamento de ninguém, mas para procurar ver se alguém acorda para prestar atenção nessas mudanças, certo? Porque quando João, no tempo de João, ele foi um dos últimos dos apóstolos que morreram, então, ele já falou que estava no mundo o espírito do anticristo, já estava começando a se revelar no seu tempo. E a coisa veio de forma tal que hoje a igreja se encontra nesse estado terrível. Terrível. Então, se as pessoas que são cristãos, que dizem que são cristãos hoje, se elas buscarem a saber a origem das coisas, como que veio a igreja e como que a igreja foi se desviando do caminho e chegou nesse estado que está hoje, então eles vão procurar a voltar para o estado original. O que se vê hoje não é um cristianismo original, é um cristianismo transmutado, totalmente, mudou de natureza. Não é um cristianismo que
procura a fé e confiar e viver somente em torno daquilo que Deus disse na sua palavra, o que os apóstolos seguiram, o que Jesus falou. Então, procuraram viver de outra maneira. E aí, de lá para cá, ouvi muitas coisas, não é? Vem também aí, agora depois, os maldosos, maldosamente chamados de desigrejados. A quantidade de pessoas que hoje são desigrejados, quer dizer, eles não procuram, estão confusos, e há muitos deles que nem sequer confia mais em ninguém, não confia mais em nenhum irmão mais e nem quer se reunir com ninguém. Por quê? Porque por causa dessa confusão total que se tornou quando a natureza da igreja foi mudada, foi transmutada. Então, veio os conceitos, veio os dogmas substituindo a palavra, substituindo o que os apóstolos faziam, substituindo a fé, e hoje o que se vê é ritualismo dogmático, e muitas pessoas se tornaram confusas e se tornaram agora desigrejados. E agora, essa igreja precisa voltar, mas não é fácil, e retornar aos princípios puros do Evangelho. Mas agora é aquilo lá, foi muito longe, ficou numa situação que não é fácil. Então, esperamos que alguns que nos ouvem, que têm a oportunidade de ouvir o que estamos falando aqui, acorde para buscar a realidade, buscar estudar, pesquisar, procurar a saber como que houve todas essas mudanças e perceber que realmente estão fora, muita coisa fora do padrão de Deus. Hoje se fala no nome de Deus, tanto que, imagina, a igreja se tornou com muitos nomes diferentes, certo? Se tornou, assim, algo tão divisivo, tão terrível, que hoje tem vários nomes. Se alguém pergunta, você é de onde? Eu sou dessa, eu sou daquela outra, cada um tem um nome diferente. Como que a igreja fosse algo organizado, que na verdade se tornou uma organização, quando a igreja é orgânica. Então, e muitas pessoas ainda chegam para a gente e perguntam assim, de que igreja você é? Certo? Eu chamo essa pergunta de famosa pergunta. Eu tenho ouvido ela muitas e muitas centenas de vezes. E quando alguém chega para mim, de que igreja você é? E eu pergunto para ele, você é cristão? Ele diz, sou. Eu digo, então eu sou da mesma que você. Porque, que eu saiba, eu só tenho uma. Não tem mais que uma. Mas você vê onde chegou o absurdo, né? Tanto fragmento, tanta divisão, que hoje não se pode nem chamar a igreja no estado que se vê de corpo de Cristo. Porque um corpo não se divide, não é fragmentado de pedaços para aqui, outros para lá. Um corpo é algo num conjunto totalmente orgânico. Então, nós esperamos que você, meu amigo, que nos ouve nessa noite, está tendo a oportunidade de ouvir nesse momento essas palavras que estamos falando, que você possa realmente acordar para voltar aos princípios, pesquisar e buscar a originalidade, porque, na verdade, a igreja se tornou algo que não é mais original, certo? Se tornou algo que mudou a sua natureza. Passou é como uma árvore que se transformou de hortaliça para uma grande árvore, que é algo muito, muito difícil. Jesus falou isso nas parábolas que ele falou, certo? Então, é uma transmutação. Passou de algo que era normal para algo anormal. Mas você tem a oportunidade de refletir essas coisas e voltar e tomar o princípio da igreja. Você vê que hoje a igreja não é perseguida, né? Não tem perseguição. Só alguns cristãos que são originais que são perseguidos. Os que não são originais não são perseguidos. Porque o cristão original, ele procura viver e guardar aquilo que Jesus disse, né? Aquilo que os apóstolos seguiram, então ele vai ser perseguido.
Mas hoje não tem perseguição. Todo mundo é. Hoje é do jeito que é assim, ó. Você é cristão, então é o seguinte: vou arrumar um lugar muito bom aqui na minha empresa para você, porque você é cristão. Então, toda repartição que se vai, se é cristão, então está sendo apoiado. Quando no início não era assim. Porque os cristãos, eles não viviam para buscar as coisas daqui. Embora que se estando aqui tenha que se trabalhar, tem que se ter as coisas que são necessárias para o viver, mas não era como hoje. No princípio, os cristãos primitivos, eles pegavam aquilo que eles tinham e doavam para os que não tinham. Eles não tinham ambição, mas hoje o que se vê é uma grande competição. Uma grande competição. Se alguém tem algo, o outro quer ter algo melhor ainda. Isso não é o cristianismo original. É por isso que nós dissemos nessa mensagem, que nesse ensinamento dessa noite, que a igreja foi transmutada, mudou a natureza. É totalmente diferente. E aí, professor José Liano, nessa questão dessa mudança de natureza aí, isso está certo? Você fala em relação à questão assim de igreja, igreja orgânica para a igreja Estado, né? Pois Nesse é, caso, igreja Estado. pois Então, a é. gente vê aí, né? A gente vê aí um erro claro, nítido, né? Porque foi algo que Jesus o tempo todo sempre foi contra, né? Quando ele foi questionado por Pôncio Pilatos, né? E, e o Pôncio Pilato diz, né? Pergunta nesse caso: Você tu és, né? Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus responde: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu não seria entregue pelas as autoridades dos judeus. Logo, o meu reino não é desse mundo. Parafraseando, o meu reino não é desse sistema. Que lá está assim, desse sistema. Note que ele está desse é um pronome demonstrativo. Desse. Que sistema ele estava se referindo? Ali tinha dois: político e religioso. Note que na mesma frase nós temos ali autoridade dos judeus. Ou seja, o sistema religioso naquela época também era uma autoridade. E ele estava diante de outra autoridade, o sistema romano. Ou seja, eu não sou desse sistema. Ou seja, as autoridades dos judeus, sistema religioso, a autoridade romana, sistema político. Ou seja, eu, parafraseando, né, na linguagem, na linguagem brasileira, eu estou fora dessa porcaria. Ou seja, ele, né, fora desse contexto aí. E quando a gente vê, né, a igreja local, né, hoje, né, no nosso país e em outros aí por mundo afora, o que a gente vê? Como o senhor bem deu ênfase, uma apostasia clara, né? Uma apostasia clara, que é o casamento da dita igreja com o Estado. Ou seja, o carimbo, né? O selo da apostasia, né? Então, quando você vê ali aquela afirmativa de Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Aí assim, então, qual seria a saída para a grande Babilônia? Não, ela não tem cura. E em relação à igreja de Cristo, qual é a saída? Sair dela. Ou seja, sair
da Babilônia religiosa e política. Ou seja, é um sistema que não tem cura. É um androide já programado para fazer o que ele tem que fazer e que não é o bem. É o sistema da matéria. E tudo aquilo que está ligado à matéria é mal do princípio ao fim. Ou seja, imutável este sistema aí. Para quem é do bem, a única saída é cair fora. Sai dela, povo meu, né? Ou seja, é uma apostasia, é um erro, né? E todos que nos ouvem, se você é sincero, se você é zeloso pela verdade, Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que não faça parte dos erros dela. Ou seja, caia fora. Essa é a voz do Criador para os justos. Pois é, José. E uma coisa que eu sinto muita tristeza, e pronuncio, vou dizer aqui, com tristeza. E Deus sabe como que eu estou falando, é verdade, eu tenho tristeza no coração em saber que são milhares e milhares de cristãos que estão preparando o caminho para o antimessias. Eles não sabem disso. Isso dá uma tristeza enorme, porque eles estão preparando o caminho para o anticristo, que está vindo aí, para o homem da iniquidade, aquilo que Paulo falou lá em Tessalonicenses, no capítulo, lá no início do seu livro, da segunda epístola. Então, é uma tristeza, porque eles estão preparando, você, meu amigo, que está nesse sistema religioso, é uma tristeza. Todos estão preparando o caminho para o anti-Messias. Mas o pior é que não sabe. Não sabe. Pensa que estão fazendo uma grande obra. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns que nos ouçam, eles fiquem meio assim, estarrecido. Atualmente, por Israel, ser Israel aquele povo que Deus deixou as promessas, muitas promessas para eles, e que tirou lá do Egito, que ainda hoje permanece sendo Israel, esse povo realmente que vão receber o anti-Messias, porque não aceitaram o Messias verdadeiro, os cristãos de hoje estão todos apoiando ele. Todos apoiando, porque diz assim, puxa, se eu não apoiar Israel, eu vou ser uma pessoa que até dizem que não serão abençoados se não apoiar. Então, o que acontece? Eles estão apoiando uma coisa, inclusive nosso país. Nosso país é uma força tremenda nesse apoio. E esse apoio é um apoio para o reinado do anticristo, do iníquo, como disse Paulo. E então a gente sente tristeza porque, na verdade, aqueles que nos ouvem nessa noite e eles tiverem o desejo de realmente saber e estar claro dessas coisas, precisam buscar imediatamente o conhecimento para saber que realmente isso é real. Eles estão apoiando o anticristo, só que não sabem. Então, a gente como cristão, como não sentir tristeza com isso? Porque o que a gente quer é que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que não basta crer no Evangelho. Paulo disse assim, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é uma questão só de eu receber o Evangelho, precisa conhecer para que não seja enganado. Mas, infelizmente, o cristianismo atual está apoiando o anticristo. Mas isso é um absurdo, eles ouvindo a gente falar nisso assim, mas que absurdo, nós estamos pelo Cristo. Sim, você está pelo Cristo, mas só que não é pelo Cristo original, você está pelo Cristo não original, que é o outro lado, que é a sexta de Deus. Então, se você não sabe disso, não entende o que eu estou falando, certamente você vai dizer assim, mas que linguagem estranha é essa? Sim. O próprio Jesus disse, eu vim e vocês não me receberam, mas se vier um outro no seu próprio nome, eu fui enviado.
e vocês não me receberam. Mas se vier um outro no seu próprio nome, vocês vão receber. O Jesus estava profetizando aí, estava dizendo o que vai acontecer. Porque está vindo um outro aí no próprio nome dele. No seu próprio nome. E vai ser recebido, e bem recebido. Quando que o Cristo que foi enviado, eles não receberam. Então é lamentável, mas, meu amigo, estamos dizendo isso aqui para que você que nos ouve, você possa acordar para isso. E nós estamos chegando ao final da nossa live nessa noite, não é possível a gente continuar mais. Nós queremos agradecer aí a cooperação do professor José Leandro e queremos dizer a você que está nos ouvindo que permaneça no canal e até se inscreva nesse canal, porque nós vamos ter aqui muitas mensagens reveladoras que nós vamos trazer no decorrer do tempo. Nós pretendemos, nós vamos colocar duas lives por semana, 2 vídeos gravados por semana, que vai ser assuntos, inclusive nós vamos aí falar sobre a volta de Jesus. Quando é que Jesus volta? Tem muita gente equivocada em relação à volta de Jesus. Quando que Jesus volta? Certo? Ele vem antes da tribulação? Ele vem depois da tribulação? Ele vem na tribulação? Nós vamos dizer exatamente pela própria palavra que você tem aí nas mãos. Nós vamos revelar isso de acordo com a palavra que você tem, com a sua Bíblia aí, que Jesus, ele vai vir numa certa data que é a qual vocês não estão esperando. Estão equivocados em relação a isso. E nós vamos trazer esse assunto, que vai ser muito bom, numa próxima aula aí na frente, e esperamos que todos que nos ouvem, eles possam divulgar essa palavra para outros, esse vídeo para outros que possam ouvir, e é isso daí. Obrigado aí a todos, obrigado, professor José Leandro, e até a próxima. Grato.